Quando ouvir a verdade não é o mesmo que obedecer. Texto base, Marcos 6,14 de 20 a 29. Versículo-chave, Marcos 6,20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança. E quando o ouvia, ficava muito perplexo, contudo de boa mente o ouvia. Close quote. Introdução. Existe uma diferença enorme entre gostar de ouvir a palavra de Deus e estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Herodes nos apresenta um dos exemplos mais fortes dessa diferença. Ele sabia que João Batista era um homem justo e santo. Sabia que João não era um homem comum. Ouvia João de boa mente. Ficava perplexo com aquilo que João dizia. De alguma maneira, a mensagem de João mexia com sua consciência. Mas Herodes não estava disposto a abrir mão daquilo que João estava condenando. E aqui encontramos uma pergunta que não serve apenas para Herodes. O que acontece quando aquilo que Deus quer de nós entra em conflito com aquilo que nós queremos para nós? É nesse momento que descobrimos quem realmente governa o nosso coração. Número 1. Herodes conhecia a verdade. Marcos não apresenta Herodes como alguém completamente indiferente à verdade. Ele sabia que João era justo, santo, um homem de Deus. Herodes, inclusive, gostava de ouvi-lo. Isso é importante porque demonstra que conhecimento espiritual não é a mesma coisa que transformação espiritual. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia e continuar vivendo contra aquilo que ela ensina. Pode gostar de pregações, pode gostar de música cristã, pode frequentar uma igreja, pode ouvir estudos bíblicos, pode admirar homens e mulheres de Deus. Pode até reconhecer: essa mensagem está certa. Mas existe uma pergunta muito mais profunda. O que eu vou fazer com aquilo que Deus está me mostrando? Herodes ouvia João, mas não abandonava Herodias. Ele queria ouvir a verdade sem abrir mão do pecado que a verdade confrontava. Número 2. João não disse o que Herodes queria ouvir. João Batista não estava ali para agradar Herodes. João disse, open quote, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos 6, 18, close quote. João tocou exatamente naquilo que Herodes não queria entregar. É muito fácil gostar de Jesus quando Jesus fala sobre coisas que queremos ouvir. É fácil falar Jesus me ama. E ele realmente ama. É maravilhoso ouvir sobre a graça. É maravilhoso ouvir sobre perdão. É maravilhoso ouvir sobre as promessas de Deus. Mas Jesus também chama o homem ao arrependimento. Jesus também diz, open quote, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. Close quote. O problema começa quando queremos um Cristo que nos console, mas não um Cristo que nos governe. Número 3. Herodes estava preso entre a consciência e o desejo. Herodes ouvia João e ficava perplexo. Isso significa que havia conflito dentro dele. A consciência dizia, João está certo. O desejo dizia, mas eu não quero abrir mão disso. Essa guerra acontece dentro de muitas pessoas. A palavra diz, não faça isso. O coração responde, mas eu gosto disso. A palavra diz, abandone. O coração responde, mas eu não quero perder. A palavra diz, perdoe. O coração responde, mas eu quero continuar ressentido. A palavra diz, negue a si mesmo. O coração responde, mas eu quero fazer a minha vontade. E é nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma questão de conhecimento e passa a ser uma questão de senhorio. Número 4. Herodes foi se estreitando. Herodes não chegou à morte de João em um único passo. Existe uma sequência. Primeiro, ele permitiu um relacionamento que Deus condenava. Depois, continuou vivendo naquela situação. Depois, criou um ambiente de prazer e exposição. Depois, fez uma promessa precipitada. Depois, ficou preocupado com aquilo que os convidados pensariam. E finalmente chegou a um ponto em que parecia não haver saída honrosa para ele. Mas havia uma saída. Ele poderia simplesmente reconhecer que havia feito uma promessa errada. Poderia dizer: eu errei. Não vou matar um homem justo para cumprir uma promessa insensata. Isso provavelmente lhe custaria sua imagem diante dos convidados, mas preservaria sua integridade. Herodes preferiu proteger sua reputação diante dos homens. E para preservar sua reputação, sacrificou João. Aqui existe uma grande lição. Cada concessão ao pecado pode diminuir o espaço de manobra que teremos amanhã. O pecado promete liberdade, mas frequentemente termina construindo uma prisão. Número 5. O mundo sempre cobra a conta das concessões. Herodes estava vivendo de acordo com seus desejos. E aquele ambiente acabou produzindo uma situação que o dominou. A festa, o prazer, a sensualidade, a bebida, a pressão social, a promessa precipitada e o orgulho se combinaram. Aquilo que parecia apenas uma noite de diversão
terminou com a cabeça de João Batista sendo trazida em uma bandeja. O pecado raramente apresenta sua consequência final no primeiro momento. Ele apresenta primeiro o prazer, depois vem o aprisionamento. É por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que permitimos entrar continuamente em nossa vida. Número 6. As pequenas concessões podem formar grandes normalidades. Esse princípio também precisa ser aplicado à nossa casa. Nem tudo aquilo que assistimos, ouvimos ou consumimos parece perigoso no começo. Uma música, um filme, uma série, uma cena, uma linguagem, uma brincadeira, uma exposição constante à sexualidade, relacionamentos apresentados sem compromisso, casamento ou responsabilidade, a banalização da promiscuidade, a transformação da infidelidade em entretenimento, a vulgarização do corpo humano. Tudo isso pode ser tratado como é só uma série, é só uma música, todo mundo vê. Meu filho sabe separar as coisas. Mas precisamos entender uma coisa: aquilo que entra repetidamente pelos olhos e pelos ouvidos também participa da formação da nossa percepção do que é normal. Não significa que toda pessoa que assiste determinado conteúdo automaticamente se tornará aquilo que viu. Mas significa que não somos emocional e espiritualmente impermeáveis ao que consumimos constantemente. Paulo diz, open quote, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, close quote. E Romanos 12, 2 diz, open quote, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Close quote. A questão não é simplesmente, isso é permitido? Uma pergunta melhor é, isso está ajudando a formar em mim aquilo que Deus deseja? Número 7. O que os pais permitem pode ensinar os filhos sobre o que é normal. Essa questão se torna ainda mais séria quando pensamos nos filhos. Imagine uma adolescente assistindo repetidamente a uma história em que relacionamentos sem compromisso são normais. Sexo fora do casamento é tratado como diversão. Traição é romantizada. Pessoas se envolvem umas com as outras sem responsabilidade. O corpo é constantemente utilizado como objeto. A vulgaridade é apresentada como personalidade. A pureza é apresentada como algo ultrapassado. Depois de dezenas ou centenas de horas desse conteúdo, não podemos simplesmente afirmar: ela sabe que isso é errado. Talvez saiba intelectualmente. Mas a pergunta é: o que o coração dela está aprendendo a considerar normal? Esse é o perigo da repetição. Aquilo que chocava no começo pode deixar de chocar. Aquilo que parecia absurdo pode se tornar comum. Aquilo que parecia pecado pode começar a parecer apenas o jeito que as pessoas vivem. E é justamente assim que uma cultura consegue discipular uma geração. Número 8. Não podemos esperar que o mundo ensine nossos filhos e depois reclamar do que eles aprenderam. Essa é uma responsabilidade séria dos pais. A Bíblia coloca a responsabilidade de ensinar os filhos dentro de casa. Open quote. E estas palavras as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Deuteronômio 6, versículo 6 do 7. Close quote. Não basta dizer meu filho sabe que somos cristãos. Precisamos ensinar. Precisamos conversar. Precisamos explicar. Precisamos estabelecer limites. Precisamos mostrar por que determinadas coisas são incompatíveis com a fé cristã. E, principalmente, precisamos viver aquilo que ensinamos. Não adianta proibir o filho de consumir determinado conteúdo enquanto os pais passam horas consumindo exatamente aquilo. Os filhos observam. 9. Herodes e o jovem rico. Dois homens diante da verdade. Aqui está uma comparação muito importante. Em Marcos 10 encontramos o jovem rico. Ele corre até Jesus, ajoelha-se e pergunta, open quote, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17, close quote. Ele queria a vida eterna, ele respeitava Jesus, ele procurava uma resposta espiritual. E Jesus olha para ele e diz, open quote, uma coisa te falta. Marcos 10, 21, close quote. Jesus toca exatamente naquilo que dominava seu coração, suas riquezas. O jovem precisava escolher. Seguir Jesus significaria abrir mão daquilo que ocupava o lugar central em sua vida. E ele foi embora triste. Por quê? Porque queria Jesus, mas não queria abrir mão daquilo que amava mais. Herodes também estava diante da verdade. João confrontava seu pecado. Herodes reconhecia João como justo, mas não queria abrir mão daquilo que havia escolhido. Os dois apresentam o mesmo princípio. Quando a verdade de Deus confronta aquilo que amamos mais, acaba revelando quem realmente governa nosso coração. Número 10. O problema não é apenas o que possuímos, é o que nos possui.
O jovem rico tinha dinheiro. O problema não era simplesmente possuir riquezas. O problema era que suas riquezas possuíam seu coração. Herodes tinha poder. O problema não era simplesmente ocupar uma posição de autoridade. O problema era que seus desejos, seu pecado e sua reputação tinham poder sobre ele. E isso pode acontecer conosco também. Pode ser dinheiro, relacionamento, sexualidade, aparência, carreira, aprovação das pessoas, entretenimento, redes sociais, prazer, conforto, orgulho, vontade própria. A pergunta não é apenas, eu tenho isso? A pergunta é, se Deus me pedir para entregar isso, eu entrego. Porque aquilo que não conseguimos entregar pode ter se tornado um ídolo. Número 11. Jesus não quer apenas ser ouvido. Hoje é extremamente fácil ouvir falar de Jesus. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Uma pessoa pode abrir o celular e encontrar pregações, estudos, bíblias, músicas, testemunhos, devocionais, vídeos, livros, ensinamentos. Mas existe um perigo nisso. Podemos nos tornar uma geração que ouve muito e obedece pouco. Jesus perguntou, open quote, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6:46, close quote. Essa pergunta é devastadora, porque Jesus não está perguntando, vocês me conhecem. Ele está perguntando, se eu sou o Senhor, por que vocês não fazem o que eu digo? Número 12. A verdadeira prova não é quando Deus manda fazer o que gostamos. A verdadeira prova começa quando Deus pede algo que não queremos entregar. É fácil obedecer quando concordamos. Difícil é obedecer quando nossa vontade está em outra direção. É aí que aparece a diferença entre eu gosto de Jesus e Jesus é meu Senhor. Herodes gostava de ouvir João. O jovem rico queria a vida eterna, mas ambos encontraram um ponto em que a obediência custaria alguma coisa. E nesse ponto, o coração foi revelado. Número 13. A pergunta para nós. Talvez a pergunta mais importante deste estudo não seja: o que Herodes fez de errado? Mas, o que existe na minha vida que eu sei que Deus está me pedindo para abandonar, mas ainda não quero entregar? Talvez Deus esteja confrontando uma amizade, um relacionamento, um hábito, um conteúdo, uma prática, uma mentira, um ressentimento, uma vida sexual desordenada, uma dependência, uma busca exagerada por dinheiro, uma necessidade de aprovação, um ambiente, uma forma de entretenimento ou simplesmente o desejo de continuar fazendo tudo do nosso jeito. A palavra de Deus não existe apenas para nos informar, ela existe para nos transformar. Conclusão. Herodes nos ensina uma verdade assustadora. É possível estar perto da verdade e continuar longe da obediência. É possível ouvir um homem de Deus e não mudar. É possível reconhecer que algo é santo e continuar escolhendo o pecado. É possível gostar de Jesus e ainda não querer segui-lo quando seguir significa negar a si mesmo. O jovem rico foi embora triste porque não conseguiu abrir mão das riquezas. Herodes matou João porque não conseguiu abrir mão do orgulho do pecado e da aprovação dos homens. E nós precisamos tomar cuidado para não repetir a mesma história com outros nomes. Porque no final, a pergunta não é, eu ouço a palavra? A pergunta é, quando a palavra me confronta, eu obedeço. Jesus disse, open quote, se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15, close quote. Amar Jesus não é apenas gostar de falar sobre ele. Não é apenas gostar de ouvi-lo. Não é apenas se emocionar com sua mensagem. Amar Jesus é estar disposto a obedecê-lo. E talvez essa seja a oração que precisamos fazer. Senhor, mostra-me aquilo que eu amo mais do que a ti. E quando mostrares, dá-me coragem para entregar. Porque o verdadeiro Senhor do nosso coração não é aquilo que dizemos amar. É aquilo que não conseguimos entregar quando Deus pede.